Fala galera, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horas vocês estão vendo isso. É... Trazendo alguns informes para vocês aqui, né? Espero que vocês estejam bem, espero que todo mundo esteja tranquilo aí. E é o seguinte, eu tinha mencionado que eu ia tentar corrigir o problema da minha câmera, que eu tive que trocar computador, não consegui, tá? Então o meu vídeo ele não vai ter a minha cara aparecendo pra vocês vão ver só a minha foto e minha foto. Vocês vão ver só eu discutindo os slides, tá? É, eu dividi a aula em duas partes, então são duas partes com esse conteúdo. Falei coisa pra caramba, tá? Porque hoje eu tô meio lento, eu gravei a aula meio que falando devagar. Então eu espero que isso não seja muito problemático para vocês. Eu dividi em duas partes, então acho que fica tranquilo. As duas partes ficaram grandezinhas, tá? Então peço perdão. Não foi intenção minha, é que eu realmente estou meio lento hoje. Então vou cortar aqui e vou começar a aula para vocês. Simbora então, hein, pessoal. É... Então, para as atividades de hoje, eu vou falar com vocês das seguintes forças: força peso, elástica, força normal e força de atrito. Até então, na discussão de leis de Newton, eu apresentei para vocês as leis. O Eduardo discutiu com vocês os tipos de força, né? Ele deu uma aprofundada na discussão de forças. E agora eu vou começar a falar especificamente e mais detalhadamente de cada uma das forças, tá? É, Como eu disse para vocês inicialmente ainda no videozinho de apresentação, a aula está dividida em duas partes, beleza? E a primeira parte eu vou falar da força peso, elástica e normal, e a última eu falo sobre a força de atrito. Porque a força de atrito a gente tem que falar bastante coisa, que ela é uma força que tem bastante detalhe. As outras três primeiras são mais simples de se discutir. Então, para a parte um, começando pela força peso, eu vi que na aula passada o Eduardo chegou a mencionar um pouquinho o que era o peso, de onde veio o peso, né? Então a força-peso é uma força de atração gravitacional. O que significa isso? Você tem o planeta Terra, e em volta do planeta Terra existe o chamado campo gravitacional, e esse campo gravitacional faz com que nossos corpos, os corpos que estejam próximos da superfície da Terra, próximos a esse campo gravitacional da Terra, eles sofram uma força de atração, eles são puxados para a Terra. Então, essa força, quando a gente trabalha um pouquinho mais essa questão do campo gravitacional e força gravitacional, a gente chega na chamada força-peso, que é uma força que vai estar sempre apontando para baixo, tá? Ela vai ser uma força vertical e ela aponta para baixo, para o centro do planeta, tá? Essa força é chamada força-peso. E todos os corpos que estão próximos desse campo gravitacional da Terra sofrem essa força-peso, tá? Essa força ela depende dos seguintes elementos. Como vocês podem ver aqui nessa equaçãozinha aqui do lado, o P maiúsculo representa o peso e o mg as dependências dessa força, onde o m é a massa do corpo, tá? O peso de um corpo ele varia de acordo com a sua massa, e a aceleração da gravidade na região que a pessoa se encontra, que o corpo se encontra. Então, conforme a gente se afasta da superfície da Terra, tipo, começa a se afastar mesmo, sabe? Tipo um foguete. Essa aceleração da gravidade ela começa a mudar. Então, o peso, conforme a gente vai se afastando da superfície da Terra, ele vai alterando. Mas, no geral, a gente aproxima a Terra de uma esfera. Então, essa aceleração da gravidade ela é praticamente igual em toda a superfície do planeta. Então, o peso de um corpo ele vai ser praticamente o mesmo ao redor de todo o planeta Terra. Só que a gente sabe que na prática a força-peso ela varia de regiões para regiões. Então, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é, a aceleração da gravidade ela tem um valor, mas se a gente for ali para a Bahia, se a gente for ali para o Amazonas, a força da aceleração da gravidade ela vai ter um outro valor. Se a gente for para os Estados Unidos, se a gente for para a Europa, ela vai ter outro valor. Mas essa variação ela não é muito grande, ela não é muito expressiva. Então a diferença ela é bem pequena, mas existe uma variação
dessa aceleração da gravidade ao longo do planeta Terra. E isso a gente vai discutir mais detalhadamente quando a gente falar sobre a força gravitacional. A gente não precisa falar disso agora na força-peso. É só pensar que a força-peso é uma força vertical para baixo que está apontando para o centro do planeta Terra, é, e ela depende da massa do corpo e da aceleração da gravidade que está atuando sobre aquele corpo. É um erro que a gente costuma cometer no dia a dia, inclusive eu falo por questão de costume, é a gente falar coisas pesadas. Pô, eu vou me pesar. Ah, o meu peso é 70 quilogramas. Não, gente, olha só. O peso é uma força. Quilograma é medida de massa. Então, quando a gente vai numa balança se pesar, né, entre aspas, a gente está obtendo a nossa massa. A gente não está achando o nosso peso. A gente está achando a nossa massa. A balança ela dá pra gente a nossa massa. Ela não dá pra gente o nosso peso. Porque peso é força. E força é dado em Newton. Então sempre atento a essa questão de peso e massa, tá, gente? Se você estiver no dia a dia, não tem problema nenhum, as pessoas vão entender o que você está querendo falar. Mas se você estiver falando sobre ciência, se você estiver falando sobre física, se você estiver falando sobre leis de Newton, força, peso não é a mesma coisa que massa, tá? Não confundam essa questão. Agora, uma outra coisa que é o seguinte: o peso é a Terra que está puxando a gente, né? Então a Terra está fazendo uma força sobre a gente. E a gente sabe que quando um corpo faz força sobre o outro corpo, a chamada terceira lei de Newton nos diz o quê? Nos diz que o outro corpo que recebeu a força vai aplicar uma força de reação, né? Então, como a Terra está puxando a gente para baixo, então olha aqui nesse desenho. Você tem a maçãzinha aqui, a clássica maçãzinha de Newton, né, com peso para baixo, apontando para o centro do planeta Terra. A reação dessa força-peso, ela está lá no centro da Terra. E essa reação está apontando para o sentido oposto da força-peso da maçã. Então, se o peso da maçã está nessa direção aqui inclinada, apontando nesse sentido aqui, o outro vai ter que estar apontando o quê? Nessa mesma direção inclinada, apontando para o sentido ao contrário. Então, vocês podem ver que, tipo assim, essa força aqui embaixo, ela não é a mesma coisa que P. Ela é o quê? Ela é menos P. O que significa isso? Que ela é igual ao vetor P, só que o sentido inverteu, por conta desse sinal de menos aqui. Tá? Em módulo, esse P é igual a esse P aqui. Então, eu posso colocar aqui P é igual a P. Mas como eu estou escrevendo aqui em forma de vetor, a setinha de vetor em cima, essa aqui embaixo tem que ter esse sinal de menos para inverter o sentido desse vetor. Tranquilo? Isso é força-peso. Força-peso é só isso aqui, tá, gente? P é igual a mg. Ela tem a mesma aparência da segunda lei de Newton, né? Força resultante é igual a m vezes a, né? Massa vezes aceleração. O que a gente tem aqui? Uma força que é igual ao produto de uma massa vezes uma aceleração. Então o peso ele tem a aparência idêntica à segunda lei de Newton, tá? Ele é muito igualzinho. Enfim, seguindo para a próxima força. A próxima força é a força elástica. Tá? Como é que funciona a força elástica? O que é a força elástica? Quem que estudou isso? O cara que desenvolveu esse estudo aqui da força elástica é o Robert Hooke. Esse cara aqui ele tinha uma treta fervorosa com o Newton, tá? Esse cara aqui e o Newton não se davam bem. Não se davam bem mesmo, tá, gente? Só uma curiosidade que eu deixo aqui pra vocês. Eles não se davam bem mesmo, um odiava o outro. Deixasse os dois numa sala, sairia a porradaria facilmente. O que o Hooke ele percebeu enquanto ele estudava a deformação do corpo? Porque se eu tenho uma mola aqui, quando eu puxo ela, eu estou deformando ela, porque essa aqui é a forma normal dela. Quando eu puxei ela, eu deformei ela, ela está diferente. Quando eu puxar mais um pouco, ela vai deformar mais ainda. E quanto mais eu puxar, mais ela vai deformar. Acredito que todo mundo aqui já deve ter brincado uma vez com uma mola na vida. Já deve ter percebido isso com a mola. Só que existe um limite, tá? Se a gente puxar demais a mola, ela deforma eternamente. Então, o que o Hulk percebeu? Ele percebeu o seguinte: se eu faço uma força, então ele colocou aqui uma força P, tá? Peso desse troço aqui, desse pezinho, P. Ele percebeu uma deformação X, né? Você vai deformar a mola. Então a mola deformou. Se ele dobrasse essa força, no lugar de colocar só um pezinho, ele colocasse dois pezinhos, ele percebia que a deformação duplicava. Então você tinha uma duplicação, uma deformação, que era o dobro da inicial.
Esse x aqui está representando a deformação inicial, né? X. Quando eu dobrei o peso, a deformação dobrou, passou para 2x. Quando ele triplicava o peso, a deformação triplicava. E assim por diante, tá? Se ele quadruplicasse a força, a deformação iria quadruplicar e tudo mais. Então, o que a gente consegue tirar a partir desse... O que ele conseguiu tirar a partir dessa observação, desses estudos? Ele percebeu que a intensidade da força ela é proporcional à deformação da mola. Aqui eu só escrevi deformação, mas a deformação do corpo. Pode ser uma mola, pode ser um elástico, ou qualquer outra coisa que seja elástica. Então, o que isso está querendo dizer? O que essa frase está querendo dizer? A intensidade da força deformadora, que a gente chama aqui de força elástica, que é esse Fe aqui, é proporcional à deformação da mola. A deformação da mola é o x, esse x aqui. Então, quanto mais eu deformo a mola, mais força elástica vai existir ali. E esse K é a constante de proporção, é ele que vai deixar essa conta aqui proporcional. Esse K, eu vou falar dele já já, no próximo slide. Ele varia de uma mola para outra mola. Cada corpo elástico tem uma constante diferente. Mas deixa eu falar melhor aqui sobre esse sinal de menos. Por que esse sinal de menos está aqui? Se vocês já brincaram com o elástico uma vez na vida, se não brincaram, pode brincar agora. Se vocês tiverem com uma bermuda, um short que tem um elásticozinho na cintura, para prender o short na cintura, ali dentro passou o elástico. Quando você puxa esse elástico para fora do corpo, né? Sei lá, você quer tirar o short, você estica essa abertura do short, pode ser da cueca, pode ser da calcinha, pode ser de aba 4, pode ser da alça, do sutiã, qualquer coisa. Quando você puxa isso, vocês percebem que existe uma força de resistência. É como se o elástico estivesse empurrando a sua mão de volta. Não sei se vocês perceberam isso, mas tenta fazer esse teste. Aí vocês vão ver que quando vocês puxam o elástico para um lado, ele empurra a mão de vocês para o outro. Por que isso acontece? Quando esse peso aqui, olha para essa imagem, quando esse peso aqui, o pezinho, a primeira situação, ele está puxando essa mola para baixo. A mola, ela está fazendo uma força elástica que não é na direção dessa força aqui. Ela está fazendo uma força que é para cima. Nesse caso aqui, ela é para cima. Ela está fazendo uma força que é oposta ao sentido da força que a gente está fazendo para deformar ela. Essa força peso aqui, ó, esse pezinho aqui, está fazendo uma força vertical para baixo, para deformar essa mola. A força elástica, ela atua no sentido de trazer a mola de volta para sua posição de equilíbrio. A posição de equilíbrio da mola é essa primeira aqui. Então, para eu levar essa mola para a posição de equilíbrio, eu tenho que fazer uma força para cima. Então, a força elástica, ela aponta no sentido oposto da deformação. Se eu estico a mola, ela vai querer empurrar a mola para dentro, né? Ela vai querer voltar, ela vai querer encolher de novo. Daí entra esse sinal de menos aqui, porque, pensa só, a deformação X, ela está sendo feita para baixo, né? A força que eu estou fazendo, ela está sendo para baixo também. Se eu fosse calcular Kx apenas, eu teria um vetor força que seria para baixo. Só que o vetor força elástica, ele não está para baixo nessa situação aqui, ele está apontando para cima. Então esse sinal de menos aqui serve para corrigir essa direção do vetor. Agora, se eu encolher essa mola, ela vai querer empurrar a mola para baixo. Aí esse sinal de menos vai inverter esse vetor de novo. Não sei se ficou claro dessa imagem, mas acho que no próximo slide eu consigo deixar isso um pouco mais claro, tá? Agora, e perceba que é o seguinte, eu estou colocando a anotação de vetor aqui, tá? Setinha em cima do x, setinha em cima da força, tá? O x aqui que é o nosso vetor de deformação. Se eu quiser calcular só o módulo da força, né? Só quanto que vale a intensidade dessa força, eu não preciso me preocupar com esse sinal de menos. Então basta eu pegar esse K e multiplicar pela deformação e acabou. Eu tenho o módulo da minha força, tá? Esse sinal de menos ele serve só para dizer que a força está apontando para o sentido oposto da deformação que a mola está sofrendo. Então nesse slide aqui acho que fica um pouco mais claro, ó. Então eu tenho aqui, ó, nessa situação aqui, ó. Isso aqui, a primeira, é a mola na posição de equilíbrio, tá? Sem deformação nenhuma. Essa situação no meio, o que eu estou fazendo?
eu estou deformando a mola para dentro, né? Eu estou comprimindo a mola. Então, eu estou encolhendo essa mola. A força elástica ela vai atuar para onde? Ela vai atuar para o sentido oposto dessa força que eu estou fazendo aqui, dessa força de compressão. E quando eu estendo a mola, né? Quando eu puxo ela para fora, essa aqui vai ser a minha deformação. A força elástica ela vai estar apontando para dentro. Agora, é importante o seguinte, ó. Você pode imaginar o eixo horizontal X e a posição de equilíbrio da bola a gente pode chamar de zero, né, no meu eixo. Então, conforme eu deformar essa mola, eu vou ver a distância que ela está percorrendo nesse meu eixo e eu vou ter essa deformação. Por isso que eu estou colocando aqui, ó, x0. X0 é a deformação, zero deformação da mola. Ela está na posição dela de repouso, de equilíbrio. De repouso não, de equilíbrio. Então, quando eu faço uma deformação para cá, eu estou tendo uma deformação positiva. Quando eu faço a deformação para cá, eu estou tendo uma deformação negativa. Isso vai depender, esse positivo e negativo vai depender da matemática do eixo que você está querendo usar. Se você está colocando o eixo positivo da esquerda para a direita, se você está colocando a direita para a esquerda, esses sinais vão depender disso. Essa imagem é porque eu peguei na internet, ela está trazendo muitas informações aqui. Eu só estou acrescentando um pouco mais na minha fala. Isso vai ficar mais claro quando a gente fizer alguns exercícios sobre isso. Não vou fazer exercícios agora, mas quando passar por esses assuntos, a gente vai fazer alguns exercícios e a gente vai perceber como é que funciona a força elástica. Ela é muito simplesinha, ela não é nada complexa, tá, gente? Ela é super de boa. É uma das forças mais tranquilas de se trabalhar. Aí é o seguinte, isso aqui é mais um acréscimo, né? Uma curiosidade sobre a força elástica, que é o seguinte: existe um dispositivo, um aparelho, que a gente chama de dinamômetro. O dinamômetro é um aparelho que mede força, é um dispositivo que mede força. Tá? Ele mede a intensidade de forças. Esse aqui, da foto, é um dinamômetro que usa uma mola para medir essa força. Ele vai medir essa força a partir da deformação dessa mola aqui. Então esse dinamômetro, ele funciona em cima dessa expressão aqui. F igual a Kx, menos Kx, tá? Força elástica igual a menos Kx. Como a gente pode ver aqui por essa imagem aqui, eu tenho uma mola, tá? Ela é presa de um lado, ela é presa aqui em cima, e essa parte aqui de baixo, ela é solta. Aí eu tenho uma... Como é que se fala a palavra? Vou caçar aqui a palavra que eu esqueci. Existe uma escala aqui, né, de deformação, e essa escala ela vai dar pra gente a deformação da mola. Nesse caso aqui, vai dizer pra gente o quanto essa mola está deformando, e a partir dessa deformação a gente pode fazer o cálculo da força do pezinho que a gente está colocando aqui embaixo, nesse gancho aqui de baixo, tá? Essa bola aqui eu não faço ideia de quanto ela mede, tá? Mas vocês podem ver que a escala dela está indo de 0 a 12 centímetros, que 11 aqui, 12 centímetros, e a gente tem que fazer a conta. A gente vai usar esse dinamômetro, vai ver a deformação da mola e vai fazer a conta para saber qual é a força, qual é o pezinho que a gente está colocando aqui. Esse dinamômetro aqui ele é bem simples, tá? Porque ele usa uma mola. Existem dinamômetros mais elaborados, existem dinamômetros digitais que conseguem medir forças muito maiores. Esse aqui não deve medir forças muito grandes, não. Deve ser uma força bem fraquinha. Acho que 1 kg já deve ser muita coisa para esse dinamômetro aqui, não sei. Mas enfim, isso aqui é mais uma curiosidade sobre uma informação que é interessante eu passar para vocês, né? Que existe o dinamômetro, que é esse dispositivo que mede força. Então eu vou passar para a próxima força, que é a força normal. A força normal é o seguinte, gente. Ela é uma força de contato. É uma força que atua entre superfícies. Como assim? Existe esse bloco aqui. Imagina só, um plano horizontal e um bloco. Existe o peso do bloco, né, que a gente viu agora, apontando sempre vertical para baixo. Esse bloco em cima desse plano, ele exerce uma força sobre esse plano. E pela terceira lei de Newton, que a gente sabe, quando um corpo faz força sobre o outro, vai existir uma reação aí. A reação da força que esse bloco está fazendo sobre esse plano é o que a gente chama de força normal. Essa força que está com um N maiúsculo aqui. Essa força ela vai ser sempre perpendicular ao plano. Tá? Se esse plano começar a ficar inclinado,
a força normal ela vai acompanhando a inclinação do plano. A força normal ela nunca vai estar inclinada em relação ao plano. Como assim? Se eu tivesse uma força normal assim, ó, esse plano horizontal e a força normal aqui, ó, seguindo o mouse, nessa direção aqui, eu nunca vou ter uma força normal assim, tá? Ela vai estar sempre formando um ângulo de 90 graus com o plano, tá? Nesse caso aqui, a força normal ela tem a mesma intensidade da força peso do bloco, tá? Mas o peso do bloco, quer dizer, a normal, ela não é reação ao peso do bloco, tá? Porque o peso é a força entre bloco e terra, planeta Terra, não é entre bloco e superfície. Nesse caso aqui, o bloco faz uma força sobre o plano. Essa força que o bloco faz sobre o plano tem a mesma intensidade da força peso. Tem a mesma direção e tem a mesma intensidade da força peso do bloco. Aí a força normal é reação a essa força que o bloco faz sobre o plano, que tem as mesmas características do peso do bloco. Tá? Eu estou dizendo isso por quê? Porque existe uma questão clássica, batidaça, tá? De força normal, em que a questão pede para a gente colocar quem é a reação da força normal. Quer dizer, quem é a reação. Quem é a reação da força peso, se eu não me engano. Da força peso. Quem é a reação da força peso num blocozinho em cima de um plano horizontal. E a maioria das pessoas colocam que a reação da força peso é a força normal, porque elas fazem tanto exercício disso aqui, que elas igualam a força peso à força normal, que elas acham que a força normal é reação ao peso, tá? Então é uma questão super batida. Pegadinha máxima, a galera sempre cai nessa pegadinha. Estou mencionando isso, frisando isso aqui porque é, isso acontece muito, tá? De vocês acharem que a força normal ela é reação à força peso, e ela não é. E como ela não é, eu posso mostrar que ela não é nessas duas outras situações, que seria o plano vertical e o plano inclinado. No plano vertical, ó, vocês podem ver que o peso está para baixo, 100% para baixo. E a força normal ela está o quê? Na horizontal. Como é que a normal vai ser reação ao peso se nem a direção é igual, né? Não tem como ser aqui. Então, essa força normal ela está sendo o quê? O bloco aqui está fazendo uma força sobre a parede, não sei quanto que vai essa força. É como se eu tivesse uma mão invisível aqui empurrando o bloco na direção da parede, e a parede empurra de volta com essa força normal, que tem a mesma intensidade dessa força que o bloco faz sobre a parede. E o peso sempre vertical para baixo, sempre lindo e belo vertical para baixo. No plano inclinado, mesma coisa, ó. Peso sempre lindo e belo vertical para baixo. Existe uma força que o bloco está fazendo sobre esse plano inclinado aqui, tá? Essa força não tem a mesma intensidade do peso. O peso influencia nessa força, mas não tem a mesma intensidade, tá? É uma parcela da força peso aqui. E a força normal, ó, vertical em relação ao plano. Perdão, deixa eu melhorar aqui a frase. Perpendicular ao plano inclinado, tá? Aqui existe um ângulo de 90 graus. E aqui eu encerro a primeira parte da aula, tá? Vou cortar o vídeo aqui e a gente começa no próximo vídeo, na parte 2. E aqui eu não escrevi parte 2.